Olá a todos. Nós somos estudantes aqui do curso de História da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, e como parte de um projeto de extensão que trata da Constituinte de 88, a gente vai entrevistar o deputado Arlan Gadelha. Arlan Gadelha tem uma biografia bastante extensa na vida política, na vida pessoal também, evidentemente. Dentre os inúmeros papéis que ele desempenhou, vou destacar aqui ele ter sido deputado no período da ditadura militar pelo MDB, ou seja, de oposição, se reelegeu também e foi deputado constituinte da Constituição de 88. Nós vamos aqui seguir um roteiro de entrevista para evitar escapar do tema, e aí eu e meu colega Ibson vamos trazer algumas questões, começando primeiramente para que o deputado, e eu trato dessa forma como o tratamento e a etiqueta sugere, comente um pouquinho da sua vida, algum aspecto que queria destacar da sua vida política, e aí depois a gente segue com o roteiro que a gente elaborou. Primeiro, agradecer a vocês esse interesse, elogiar o professor Newton, por indicar um trabalho tão importante dentro da história, não só de Pernambuco, mas do Brasil. Então, comecei minha vida política como vereador do Recife. Meu pai tinha sido cassado pelo AI-5, em 69, era deputado estadual, já no segundo mandato, e eu, estudante de Direito, fui convocado, na época, pelo MDB, para ser candidato a vereador no Recife. Me elegi, depois, 2 anos após, fui candidato a deputado estadual, me elegi deputado estadual pelo MDB, depois reeleito deputado estadual, segundo mandato, depois deputado federal e constituinte de 88. É uma experiência diferente porque a constituinte você não acontece sempre. A última foi na década de 40. Você, 40 anos após, praticamente, você teve uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, a Constituinte tem essa função, estabelecer para o país democrático uma Constituição que atenda às necessidades da grande maioria da sociedade. Então, para mim foi um prazer. Chego na Assembleia Nacional Constituinte como um dos mais novos, eu tinha apenas 34 anos de idade, e foi uma grande experiência de conviver com figuras já na época notáveis como o Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Lula, Delfim Neto, Marco Maciel, e o ministro, o grande jurista, Afonso Arinos, que era uma referência na Constituinte, ele veio como constituinte da Bahia, e você convive com todos os segmentos de uma sociedade. Os representantes dos estados pequenos do norte do país, Amapá, o Acre, Rondônia, Roraima, que eram distritos, foram transformados em estado na Constituição, e outro costume brasileiro do Rio Grande do Sul. Eu me sentava muito com parte da bancada do Rio Grande do Sul e eles tomavam chimarrão, mas diariamente. Eu digo, para a semana eu vou trazer caldo de cana para vocês. Então, mas você é uma experiência rica, você abre as portas da Constituinte para ouvir, e saímos também do Congresso Nacional, do plenário de Brasília, para andar pelo Brasil, para ouvir. Nem todo segmento da sociedade tinha condições de se deslocar para Brasília, mas lá, eu disse ontem num programa que participei no podcast lá em Paulista, de que você encontrava circulando os corredores do Congresso Nacional, no caso na Assembleia Nacional, os negros, os quilombolas e o pessoal da FEBRABAN, da Federação dos Bancos do Brasil. Então havia uma desigualdade social evidente. Os indígenas estavam lá, os ex-combatentes estavam lá, as mulheres estavam lá. Naquele tempo não se falava em LGBTQIA+, falavam os gays. O movimento gay estava presente nos corredores a pedir voto pelos seus direitos.
Então você não tinha o isolamento da Assembleia Nacional Constituinte. Ela não se fechou, ela se abriu, mas se abriu inteiramente. Aqueles que não podiam ir lá, muitas comissões se dirigiam aos estados. E naquele tempo não se tinha internet, mas se tinha as correspondências através dos correios. Quantas cartas de segmento de sindicatos, eu tive mesmo a proposta que eu apresentei na Constituinte, dos sindicatos, dos economistas de Pernambuco, que defendiam que houvesse a proibição de jogar nos rios os dejetos residenciais e industriais, mas não passou, porque a elite econômica não deixava. Então, mas se avançou. Certo. Falando sobre essa sua carreira de deputado, né? A gente queria saber o que significou para o senhor ser eleito como deputado federal e também participar dessa Assembleia Constituinte. Eu já vinha, como falei agora, eu já vinha de 3 mandatos. Eu já tinha sido vereador e já 2 de deputado estadual. Então, havia a necessidade de se enviar de Pernambuco uma bancada muito representativa. E, mais uma vez, como entrei para ser vereador, convocado para ser candidato a deputado federal para disputar a Assembleia Nacional Constituinte. E assim fui. Só que, na minha história política, a minha região, eu, como profissional, estudante inicialmente, o primeiro mandato, e no início do segundo mandato, como deputado estadual, era estudante de direito. Meu pai cassado não podia nem votar em mim, porque o cassado não é eleitor. Então eu fui vereador e deputado estadual em 78 e vereador em 76 e meu pai não votou em mim, porque ele não era eleitor. E não podia nem participar dos meus comícios, porque senão era preso. E meu espaço geopolítico era Recife, Goiânia, Itaquitinga e Condado de Voltar. Mas aí eu dava uma presença muito forte. E aí, Miguel Arraes de Alencar, candidato a governador em 86, no ano da eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, ele candidato ao governo, ele disse, vou arranjar 2 cidades para você. E me arranjou Camaragibe e São Lourenço, que me ajudaram a complementar a minha eleição para deputado constituinte federal. E assim foi. Certo. Como era esse clima político no Brasil, nesse período de redemocratização? Olha, havia um movimento, quer dizer, a ditadura militar ela demorou muito. O que eles anunciaram que voltaria a redemocratizar o país com pouco tempo, foi uma grande inverdade. A ditadura durou de 64 a 88, mas havia um crescimento de insatisfação na sociedade civil, primeiro com os corpos que estavam desaparecidos, centenas de brasileiros e brasileiras exilados, muitos caçados, perde o emprego, você não pode ser mais servidor público. Meu pai era médico da Previdência, perdeu o emprego público, não pode mais ser médico, você deixa de ser cidadão, você não pode nem ser empregado público, nem ser eleitor, nem ser votado. Então, o crescimento da insatisfação da sociedade civil, ela foi paulatinamente crescendo. Quando chega no ano de 1984, aí surge uma proposta de emenda parlamentar, a emenda das diretas já. Porque nesse período da ditadura militar, os prefeitos das capitais eram nomeados pelo presidente da República. Os governadores eram nomeados pelo presidente da República. No pacote de abril de 82, o Congresso aprova que 1/3 é senador biônico do Senado. Então, 1/3 do Senado era indicado pelo presidente da República, para não perder a maioria. E aí, quando chega a proposta do deputado, acho que do Mato Grosso, Dante de Oliveira, estabelecendo que as eleições seriam diretas. Então, criou o movimento das diretas já, onde a grande estudantada, como vocês, foram para as ruas, os caras pintadas, verde e amarelo, e a sociedade ocupou as ruas desse país inteiro. Aqui no Recife, tivemos 2 grandes convites com 2 grandes passeatas.
povo a pé andando em defesa das diretas já, mas a emenda não passa. E houve a grande frustração, porque havia uma expectativa que se aprovasse a emenda, ele se ia reconquistar o direito de escolher o presidente da República. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre um trecho da sua fala, que a gente já tinha iniciado até antes da entrevista, falado um pouco sobre isso, e tem tudo a ver com a temática, que é o seguinte: a maior parte das pessoas, senso comum e até de muitos historiadores, considera que o período militar foi de 64 a 85. Você afirma que foi de 64 a 88. Eu queria que você explicasse. Na minha cabeça é um grande equívoco dos historiadores. A ditadura acabou em 85. Por quê? Porque teve eleições para as capitais e as cidades consideradas de segurança nacional, as hidros, minerais. Não. Como é que eu, em 85, redemocratizei o país se o presidente continuava sendo eleito de forma indireta por um colégio eleitoral dominado pelo partido que dava sustentação política ao regime militar? Então, não. Em 88, sim, o país reconquista uma Constituição democrática, o que em 85 não era. Ainda tinha a Constituição dos militares de 64. Então, como é que eu redemocratizo o país em 85? Eu não tinha eleição para presidente da República em 85. Tinha para governador em 82 e 85 para os prefeitos das capitais. Sim, para presidente da República não tinha. Como é que o país está redemocratizado? É um grande equívoco dos historiadores que colocam isso sem aprofundar a história política do país. Em 88, não. Em 88 se estabelece uma Constituição e a primeira eleição direta para presidente da República em 89. Aí já é a Constituição que determina, porque se definiu que o mandato do presidente José Sarney, que tinha sido eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral, tinha que ser de 5 anos. E aí, em 89, teve eleição para presidente, a primeira depois de 62, quando houve a eleição de Jânio Quadros com João Goulart na vice-presidência. Só um instante, tá pedindo aqui para mim mudar a câmera, né? Mudar a câmera, né? Tranquilo. Pode pausar aí, né? Tem vários conceitos também na história que aí tem que ser revistos, né? Como o próprio conceito de pré-história. Sim, exatamente. Bom, falando um pouco mais especificamente sobre sua participação na Constituinte, a gente queria saber em quais comissões e subcomissões você atuou. Inicialmente eu fui para a subcomissão tributária, sistema tributário, né? Eu faço a advocacia tributária e fui para a subcomissão do sistema tributário nacional, questão dos impostos. E tive lá a surpresa de encontrar o relator, o então deputado, hoje senador, não, ex-senador, José Serra, que foi candidato a presidente da República de São Paulo, e o presidente Francisco Dornelas, do Rio de Janeiro. Eu tinha uma ligação forte com os movimentos dos técnicos da Sudene. E aí eles fizeram um estudo e mostraram, me entregaram um estudo onde ficava comprovado que ao longo dos anos, de muitos anos, o Nordeste recebia bem menos recursos do orçamento da União, menor do que a população. E só existiam 2 estados em toda a federação que recebiam mais dinheiro da União do que a população: São Paulo e Rio de Janeiro. Era o presidente, José Serra, e o relator José Serra e o presidente Francisco Dornelas. E com esse estudo eu fui para a comissão do sistema tributário, a subcomissão. Quando chego lá, depois de muitas discussões, voto todo dia, de manhã, de tarde, chegou a questão de definir a questão
a tributação no orçamento. E aí eu apresentei a seguinte proposta, que não era minha, era dos técnicos da SUDEM, que o orçamento deveria ser equalizado, ou seja, vinculado à população das regiões e dos estados. Aí mostrei publicamente nessa subcomissão, que era acompanhada de um lado pela SUDEM e do outro lado pela FEBRABAN, que o Nordeste e todos os estados, inclusive do Sul, os dos 3 do Sul, sem falar no Norte e no Centro-Oeste, recebiam menos do que a população. Se o Nordeste todo tinha, historicamente, 33% da população, ele recebia em média entre 20% e 25% do orçamento da União. Isso não era justo. Por quê? São Paulo recebia mais dinheiro do que o Nordeste. Isso criou um debate muito intenso na subcomissão do sistema tributário, ao ponto de, em plena votação, o relator pergunta de público, deputado Arlan Gadelha. Eu estou escrevendo um livro, e isso está no meu livro. Vossa Excelência tem alguma coisa contra mim, porque Vossa Excelência vota sistematicamente contra as minhas propostas. Aí eu tive que responder e tive a iluminação de responder. Deputado Zé Serra, não tenho nada de pessoal contra Vossa Excelência. A gente tem que tratar como Vossa Excelência, né? Mas eu voto contra Vossa Excelência porque Vossa Excelência vota sistematicamente contra o Nordeste. Aí pronto, aí foi. Aí ele passou uns 3 meses sem falar comigo, né? Mas aí fez um acordo, isso eu vou renunciar, porque aí eu aprovava a proposta. Porque a gente tinha se concentrado antes da composição, que os líderes indicam. Quando a gente viu o movimento de São Paulo e Rio para dominar essa subcomissão, a gente trabalhou o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste para indicar gente para ela. Quando ele viu, a gente tinha maioria, então aí se fez um grande acordo para não fazer a aprovação da proposta dele, que era danosa mais ainda para o Nordeste, para regiões mais pobres. Aí se fez, melhorou, mas não se conseguiu, porque aí ele ameaçou, se não aprovar, eu renuncio. E aí a subcomissão ficava sem relatório, era a gravidade. Ia para outra subcomissão que não tinha discutido. Há um ano que vinha discutindo o trabalho do sistema tributário nacional. Então fez isso, se fez uma coisa, se fez um relatório comum, se fez algumas conquistas, mas não conseguimos vincular o orçamento à população da região e de cada estado. Bom, quais foram os principais temas? Assim, houve algum além desses já comentado que você defendeu dentro da Constituinte? Ou sim, não, teve. Aí depois, você, das 27 subcomissões, você vem para as comissões, né? Eu participei numa das 2 comissões, a do Orçamento, Finanças e Sistema Tributário e também da Reforma Agrária, né, da Política Agrária. E lá a grande discussão foi essa, foi a função social da propriedade. Porque a UDR, na época, liderada por Ronaldo Caiado, hoje governador do estado de Goiás, ele defendia que não podia ter a função social, porque a visão dele única era a reforma agrária. E a visão da Constituinte, sim, claro que a função social era da propriedade produtiva e improdutiva, não era porque era produtiva que não podia ser desapropriada. Se houvesse necessidade de reformar a reforma agrária numa propriedade produtiva, ela poderia, e aí eles não queriam. Esse aí também foi um grande momento que a gente teve uma participação em defesa da aprovação da reforma agrária. Primeiro o texto aprovou na subcomissão, na comissão, e depois o plenário aprovou, está aí, e a propriedade com a função social, não é? Porque não é porque eu sou o proprietário que eu posso fazer o que quero. Não, até no caso de vocês, patrimônio histórico. Eu sou do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco. Eu represento um segmento da sociedade civil. Então, se eu tenho uma casa
de valor histórico e cultural, não é por ser minha que eu posso destruir a fachada e fazer isso. Eu tenho que respeitar a função social que o Supremo, em 2024, já pacificou o entendimento que a propriedade tem a função social. Outra discussão também que nós conseguimos, implantamos e veio ser regulamentada pelo Congresso agora, acho que em 2023, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Veja bem, você tem 3 meses de carteira assinada, ele tem 10 anos, o aviso prévio de 30 dias é o seu e o dele também 30 dias, eu acho que é injusto. Porque se ele está 30 dias, há 10 anos e você há 3 meses, porque o aviso prévio dele só é de 30 dias, igual o seu, que só tem 3 meses de carteira. Então, mas aí, conseguimos botar, está na Constituição, mas a regulamentação não chegou para beneficiar, até porque houve a reforma trabalhista no governo de Michel Temer, que atrapalhou muita coisa e depois, na sequência, com o Bolsonaro. Ok. Sobre a questão dos bastidores e conflitos, certo? A gente queria saber como eram as negociações entre diferentes partidos e grupos de interesse. Eu digo sempre o seguinte, o Brasil e a Assembleia Nacional Constituinte têm um débito muito grande com uma grande figura, que foi Dr. Ulisses Guimarães. Sem a liderança dele, a gente estava ainda hoje lá discutindo e brigando, porque eram discussões muito radicais. Então, as negociações eram muito tensas e muitas vezes era a liderança dele como presidente da Assembleia que contornava de forma muito, vamos dizer, segura. A liderança, ele dizia, não vai para o acordo, vai para o voto. Se não tiver acordo, vai para o voto. E tinha um termo que se usou, inclusive hoje preconceituoso, você vinha votando, aí chegava no artigo 5º, aí empancava. Não avançava porque não tinha entendimento nas negociações internas. Partido A é contra, E muitas vezes nem só o partido, mas deputados, independente da bancada do partido, terem entendimentos diferentes. Deputados e senadores, todos constituídos com o mesmo voto. E não existia a diferença do deputado constituinte e do senador constituinte. A Assembleia é uma só. A gente vota tudo igual. Ninguém é tratado como deputado constituinte, chamava lá o constituinte. Então, nessas divergências, o doutor Ulisses foi o grande condutor, a grande liderança, para, na hora que não havia o entendimento no artigo 5º para passar para o 6º, aí não queria passar para o 6º e para o 7º, mas se definiu, mas não podemos avançar, porque vai ficar o buraco negro. Não pode avançar. O buraco negro está aqui. Então, enquanto a gente não concluir o 5º e passar para o 6º, não vai ser mais discutir mais nada. Isso se demorava 1, 2, 3 semanas mergulhados nessa questão para não deixar nada sem ser votado. Um dos episódios mais marcantes da Constituinte é no final de setembro, já praticamente concluída, o PT diz que não vota, não assina, não subscreve. Não, aí era o caos. Está aqui. Se você vê em qualquer Constituição, não sei se os professores de História já disseram, qualquer Constituição que você comprar, adquirir, qualquer que seja, essa aqui é a original, essa é a de 88. Essa aqui é a original, como foi votada. Tem o nome de todos. Aqui é obrigado a ter o nome de todos que fizeram a Constituição, para ter o nome de todos. E o PT disse que não ia assinar. Não assina, vai lá a confusão. Se não fosse a liderança, e liderado por Lula. Lula disse, não, o PT não vai assinar, essa Constituição é atrasada, conservadora, mas é possível. Tanto é, se você for ler aqui as disposições transitórias que estão em vigor ainda hoje, nós entendemos que ela não era perfeita, mas era a possível para aquele momento, depois de tanto regime militar. Tanto é que nas disposições transitórias tem a previsão de, após 5 anos da sua promulgação, ter a revisão, o que nunca fizeram. 5 anos após a promulgação, em 5 de outubro de 88, o Congresso Nacional seguinte, ele ia ser revisor. E nunca fez a revisão da Constituição. E Lula
quando a gente foi para Brasília comemorar os 20 anos da Constituição e no segundo mandato dele, ele pediu desculpa a todos nós, presidente da República. Se eu quero aqui, aos que estão presentes, pedir desculpa, por quê? Porque eu liderei o movimento para não assinar. E hoje estou convencido que só sou presidente porque nós temos uma Constituição democrática. E aí pediu desculpa e reconheceu o erro político que ele iria cometer se não tivesse assinado. Certo. Para o senhor, existe algum tema em que o senhor teve de ceder ou então negociar muito para poder chegar a um consenso? Eu acho que a grande negociação foi a reforma agrária, né? Mas que nós mantivemos a posição a favor da reforma agrária prevista na Constituição e a função social. Esse foi o momento mais tenso, na minha ótica, de toda a tramitação da Constituinte, porque, repito, a UDR era muito forte, o líder do governo era um pernambucano, o deputado Ricardo Fiuza, que participava do Centrão. O Centrão foi constituído, não foi agora não, o Centrão tinha na Constituinte. Eles criaram um grupo que era denominado de Centrão. Então as forças conservadoras atuavam de forma, e com apoio externo da FEBRABAN, da UDR, para não avançar. Então, definir que a reforma agrária é prevista na Constituição e que a propriedade tem função social, deu trabalho. Deu trabalho. Olha lá, a inflação naquele tempo lá era uma inflação de 300% ao ano. Para botar na Constituição que os juros não poderia ser mais do que 12% ao ano, também foi outra briga grande. O voto facultativo aos 16 anos, também. O fim do pátrio poder, ou seja, as mulheres e os homens têm os mesmos direitos, outra grande briga, porque não queria a sociedade machista, que ainda hoje é, embora a Constituição diga que não tem mais o pátrio poder. Hoje, homem e mulher, a família é o mesmo. Então, os temas que você defendia para avançar socialmente, havia resistências terríveis internamente para que, né, você pudesse fazer uma Constituição que ela garantisse os direitos que são direitos universais. Direito à moradia é um direito universal. Eu não posso ter dignidade humana, que está na Carta da ONU, se eu não tenho onde morar, onde comer e onde eu viver. Então, se você leiam apenas, é uma sugestão que eu faço, inclusive aos estudantes de direito, leiam só o artigo 5º dos direitos e deveres individuais. Leiam aquilo lá, é uma Constituição. Está lá, direito ao lazer. Qual é o direito que o lazer, que o pobre tem? É ir para a praia de graça? Não. Ele tem que ter o mesmo direito de lazer dos ricos. Cultura. Então, quer dizer, ainda, é isso que eu digo, ainda precisa muito. Nós temos só com 37 anos de Constituição. E aí cabe a vocês jovens, né, essa consciência de que precisamos garantir essas conquistas. Porque senão há o retrocesso e se perde o pouco que se ganhou. Sim. Bom, nessa linha aí, né, e tratando mais especificamente do impacto da Constituição, quais são aqueles avanços que você considera os maiores, os principais dessa Constituição de 88? A questão da terra... Eu acho que os direitos individuais e coletivos. O artigo 5º nos dá um tratado que, se ele for cumprido, nós vamos viver extremamente bem, numa sociedade justa. Repito, vão ler o artigo 5º. Peço ao professor Newton para abrir uma discussão dentro da sala de aula. O artigo 5º é um tratado, né? É uma coisa que encanta. Repito, a Constituição de 88 não é a perfeita, mas foi a possível para aquele momento. Você resgata as liberdades individuais e coletivas
você estabelece a condição, quando ela é tratada por Ulisses Guimarães como uma Constituição cidadã, é porque você estabelece nessa o direito à cidadania. Esse é o fundamento da Constituição. Quando ele no discurso da promulgação, eu não sei se esse aqui tem, esse exemplar, tem o discurso tem. Constituição Coragem. Depois vocês leem isso aqui. Se quiser eu leio para... É pequeno. O que é que ele diz? O homem é o problema da sociedade brasileira, sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto, sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o país. Diferentemente das 7 constituições anteriores, começa com o homem. Essa. Diferente das outras 7. Essa começa com o homem. Graficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o homem é seu fim e sua esperança. É a Constituição cidadã. Cidadão é o que ganha, come, sabe, mora, pode se cuidar. A Constituição nasce do parto de profunda crise que abala as instituições e convulsiona a sociedade. Por isso, mobiliza, entre outras, novas forças para o exercício do governo e a administração dos impasses. O governo será praticado pelo Executivo e o Legislativo, porque na ditadura era só o Executivo, o Legislativo não apitava em nada. Eis a inovação da Constituição de 1988, dividir competências para vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, possibilita a governabilidade de muitos. É a Constituição Coragem. Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, destroçou tabus, tomou partido dos que só se salvam pela lei. A Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevive para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. Brasília, 5 de outubro de 1988, Constituinte Ulisses Guimarães, presidente. Então, quando ele batizou como a Constituição Coragem, porque se ousou, ninguém tinha nada disso, ninguém tinha direito a nada. O Executivo mandava em tudo, não tinha tramitação legislativa, tinha os famosos decretos, leis. O presidente general decretava, era lei, acabava, o Congresso ficava só de uba-uba. Bom, e você acha que existem pontos que ficaram inacabados na Constituição, que precisam ser vistos de maneira diferente? Veja bem, no processo da Constituição, existe no direito, a Constituição, após ela estar concluída, em alguns artigos dela, vai aparecer de acordo com a lei. Vou repetir, a Constituição, aí você pega um artigo aqui, daqui a pouco diz assim, de acordo com a lei. Ela está escrevendo alguma coisa, mas a lei vai ter que definir aquilo que está escrito na Constituição. Chama a lei complementar. Complementa a Constituição. No processo jurídico, também tem a lei ordinária. Ela não regulamenta a Constituição, que é a lei complementar, mas ela transcreve um direito que é constitucional. Por isso que vocês escutam mesmo, o Supremo julgou inconstitucional aquela lei, porque ela é contra o que determina os princípios gerais que estão estabelecidos na Constituição. Então, nem eu posso fazer uma lei complementar, nem uma lei ordinária que diga que o bem, a propriedade não tem função social, porque a Constituição já me diz. Mas eu vou dizer o que é, como será definida essa função social na lei ordinária ou complementar, de acordo com o que está previsto na Constituição. Então, repito,
Quando nós definimos que ela seria revisada com 5 anos, é porque sabemos e temos a humildade de reconhecer que ela tem imperfeições. Sim. Mas aí ao longo desses 40 anos quase, né, de Constituição, como você avalia as mudanças e as emendas entre avanços e retrocessos? Aí veja bem, quando ela foi promulgada, as vozes conservadoras do país admitiam e afirmavam que ela era o caos para o país. O país não seria governado com essa Constituição, porque dá direitos aos indivíduos, trata os indivíduos como cidadãos e cidadãs. Então, isso foi essa Constituição é um tratado muito grande, está falando aqui de direitos trabalhistas, devia estar na legislação ordinária ou complementar, ela ampliou, mas para dar aquilo que não se tinha. Você está morrendo de sede e 2 dedos d'água não vai matar a sua sede, você tem que tomar um copo. Então a Constituição ampliou muito para dar o que não se tinha, não é? Então, passado com o tempo, aí você vem privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso, perdemos empresas brasileiras, estatais de grande importância, entregue ao capital privado e que não é do interesse do Brasil. Nós temos também a questão da reforma trabalhista. No governo Michel Temer, os brasileiros que estavam com direitos aqui garantidos na Constituição, eles perderam muita gente, muito direito. E na reforma também previdenciária. O brasileiro hoje, mesmo com a elevação da sua média de vida estabelecida, mas hoje a aposentadoria do cidadão e da cidadã brasileira vai ser muito difícil, porque vai ficar com a idade avançada muito elevada. E os direitos trabalhistas. Porque hoje praticamente ninguém mais tem CLT assinado. Vai fazer o MEI, né? Uma microempresa. Não é isso? Por quê? Porque eu não tenho direito mais trabalhista, me tiraram. E aí é que eu digo, é preciso se organizar para reconquistar esses direitos. Porque senão o capitalismo cada vez mais vai concentrar a renda e a distribuição cada vez mais vai ser injusta. Eu crio uma microempresa individual. E se eu não tiver condições de fazer minha contribuição previdenciária, eu vou me aposentar como? E na CLT, não. Né? Então, agora, aí você tem qualquer empresa pública ou privada, em vez de contratar a CLT, você encontra a empresa privada para prestadora de serviço. E os direitos trabalhistas e sociais ficaram esquecidos. Isso é a maldade que o governo Michel Temer e Bolsonaro fizeram com o país na reforma trabalhista e previdenciária. Certo. O senhor trouxe para essa visão atual e já continuando nessa visão atual, o senhor acredita que essa Constituição de 88, ela ainda dá conta dos desafios que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil? Dá. E a maior prova disso é a resistência que a Constituição tem dado, a segurança e a garantia que a Constituição tem dado ao Brasil em viver no Estado democrático de direito. Quem assistiu o 8 de janeiro sabe que havia uma organização política para derrubar e não aceitar o resultado das urnas. Então, quem garante essa estabilidade política é a Constituição. Se ela não tivesse essa estabilidade e esta garantia, vamos dizer, do Estado Democrático de Direito, a gente já tinha, aqui já tinha voltado a ser uma ditadura. Quando alguns militares do governo de Bolsonaro resistem a um alegado golpe de Estado e planejado, os militares, não, a gente não vai violar a Constituição. E mantiveram a posição, está aí o julgamento, o Supremo hoje está julgando de novo, está aí o ministro do Exército, da Aeronáutica, se negaram. O da Marinha queria
A Marinha está à disposição. A Exército e a Aeronáutica disseram que não. Por quê? Porque as Forças Armadas ela tem o dever constitucional de obedecer à Constituição. A Constituição. Eles são instrumento de Estado, não é de governo. Imagine o Exército, não. Aí é o presidente tal, eu não vou dar garantia, eu vou dar só o outro presidente. Não, é função de Estado. E o Estado hoje está garantido a sua integração territorial, as suas forças armadas garantem ao Brasil a segurança e a obediência à Constituição de 88. Essa é a nossa grande garantia. Senão a gente não estava nem aqui conversando, viu? Porque aí já dizia, esses meninos são tudo comunistas, tá tudo lá, vai sair daqui, vai tudo pro DOPS. Os militares de melancias, né? Que é por fora e vermelho por dentro, né? Então, quer dizer, essa é a Constituição de 88, inclusive, a nível de república, olha lá, só tem 37 anos, né? 37 é a mais duradoura da república. Só com isso, os países democráticos do mundo têm 100 anos, 200 anos, 300 anos de Constituição, nós estamos com 37 só. Mas está se segurando. E não vejo nenhum perigo, de isso mudar. Porque acredito que uma geração, né, ela está consciente da importância das suas garantias de liberdade. Ninguém quer mais ser monitorado na católica. Ninguém quer. Saber a hora que você chega, se você foi para o DA, se não foi, o que é que o professor disse na sala. Ninguém quer mais isso. Embora o mundo, de uma forma geral, com segmentos do Brasil, respire ainda movimentos de retrocesso, onde a democracia não seja o principal, seja secundário, e o poder seja o principal. Você vê aí os Estados Unidos, não é? Tarifaço para lá, tarifaço para cá, aí não é por aí. Então, sou adepto da democracia, sou cristão por formação, né? E aprendi com o Doel da Câmara o seguinte, o que a gente precisa é, se a gente se declara cristão, eu tenho que tratar o próximo igual a mim. Eu não posso, porque é preto não gosto, é porque é pobre não gosto, não. Quando der uma esmola, não entregue de longe com Deus, não. Toque ali nele, porque ele ali é o Cristo. Eu ensinava isso. Toque no pobre. A gente que tem a prática, a gente não tem penitência de fazer oração, não. A penitência é você deixar de comer alguma coisa, uma pizza, um uísque, e deixar de tomar uma cerveja, e aquilo que eu economizei financeiramente, comprar comida para o pobre que não tem o que comer. Essa é a nossa penitência. Se não, eu não sou cristão, eu vou rezar. Posso rezar, mas isso não é penitência. Na nossa igreja lá, onde eu morou, nas fronteiras, a missa é de 11 horas, de domingo, viu? Eu que estou lá, ajudo a missa, tudo. Então, esse é o sentimento. E a Constituição dá essa garantia, que você se sinta igual. Agora, daí para a realidade, aí, mas não funciona. Não funciona porque nós ainda não fizemos funcionar. Porque quem vai fazer a Constituição funcionar não é o Congresso, não é o Presidente da República, é o povo brasileiro. É esse que tem que conhecer os seus direitos e os seus deveres. Vai andar de avião, alguém anda em pé? Não, é todo mundo sentado. E por que nos ônibus no Brasil todo mundo anda em pé e sufocado, parece lata de sardinha? Porque o povo não sabe dos seus direitos. Porque não era para andar no ônibus em pé, não, é todo mundo sentado. Porque eu ando em pé e pago o mesmo preço da passagem do que está sentado. E aí? Eu saio lá da Macaxeira em pé até a cidade, a Guararapes em pé, e o outro está sentado pagando o mesmo preço. No avião é todo mundo sentadinho, com conforto. E por que no ônibus, onde o pobre anda, tem que ser assim? O metrô é a mesma coisa. Está errado. E cadê o direito do cidadão? Onde é que está? Aí não tem, aí como se diz, a sociedade civil tem que se organizar para dizer, não, vamos fazer o seguinte, ninguém mais anda em ônibus em pé. A frota vai aumentar porque o lucro vai diminuir. Ninguém, quando chegar o ônibus na parada, tiver lotado, ninguém sobe mais para ficar em pé. Se fizer esse movimento no Brasil, eles aumentam a frota, porque o lucro vai diminuir. Porque na hora que você paga para andar em pé, o lucro está garantido. Entendeu?
mas a gente precisa fazer a nossa parte. Além do artigo 5º que o senhor muito bem falou, existe algum outro artigo ou direito que o senhor considera fundamental para a democracia brasileira? Olha, veja bem, você tem a separação dos poderes, não é? Isso é fundamental para a democracia. O Supremo tem suas competências, o Executivo também as suas e o Legislativo. Isso é fundamental num regime democrático. Eu não posso, como Supremo, querer criar leis, não posso, eu tenho que interpretar a Constituição. Como também o Congresso não cabe determinar o que o presidente da República vai fazer, o que estão tentando fazer com o Centrão. E o presidente também não pode querer que o Congresso não funcione e ele resolve tudo sozinho. Então são 3 poderes, como se diz, harmônicos e independentes. Eles têm que se entenderem. Eles não podem ficar brigando um contra o outro, o que está ocorrendo. Mas eu tenho que ter a independência de cada um. Democracia vai ser assim. Se for para a Inglaterra é assim, se for para a França é assim, se for para a Alemanha é assim. Nas democracias do mundo funciona deste jeito. O judiciário é autônomo, o executivo e o legislativo. Cada um tem seu orçamento, porque na ditadura o orçamento do legislativo e do judiciário não existia. Tudo era do executivo, ele dava quanto queria para o outro. Então, isso é uma coisa. Outro fator importante hoje eu estava lendo, antes de vocês chegarem aqui, já quando cheguei, é a questão da preservação do meio ambiente. É um dos capítulos mais modernos do mundo. É o meio ambiente da Constituição brasileira. Se você ler devagar o que você tem de deveres com a preservação do meio ambiente, como direito à vida, é uma coisa muito, 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 muito. A própria educação. Mas o meio ambiente, se você for... O SUS, pronto, o SUS. O SUS é o modelo que a Constituinte decidiu, o Sistema Único de Saúde, é o modelo inglês. A Inglaterra não tem medicina privada, não tem plano de saúde. E se implantou aqui na Constituição o Sistema Único de Saúde, que é para não ter hospital público, ou privado, nem plano de saúde. Aí falta a sociedade se organizar para que a saúde seja pública. O governo tem que pagar, porque é o direito, está no artigo 5º. Se eu tenho direito à saúde, a Constituição diz que eu tenho direito à saúde, à educação, à moradia, um bocado de coisa. Aí eu tenho direito à saúde. O governo tem que me dar saúde. E eu tenho que pagar o plano de saúde para ir ser atendido. Alguma coisa está errada. Eu tenho direito à moradia, e eu passo a vida toda pagando aluguel, e o governo não faz casas para o povo morar. Alguma coisa está errada. A educação, tem direito à educação, porque a escola pública é pior do que a escola privada. Alguma coisa está errada. Está lá, está escrito. Eu tenho direito ao meio ambiente, eu tenho direito ao lazer. O lazer, qual é? Aí é para ir para a praia, só posso ir para a praia de domingo, porque se eu for para um teatro, eu pago, é caro, o ingresso aí, outro dia viu uma peça, o ingresso mais barato, R$80. Como é que um assalariado, o salário mínimo vai pagar R$80 de uma peça teatral? Isso é lazer. Então, aí é que eu digo, é preciso conhecer isso aqui. Discutir o que o professor Nilton está fazendo é importante, porque ele está despertando os alunos dele para uma discussão, uma reflexão, não é para concordar, é para conhecer. E quando você conhece, você ou concorda ou discorda. Eu não posso dizer, eu não conheço ele, ele não é um bom aluno, eu tenho que ver, conhecer, depois ele não escreveu bem, o trabalho não foi bom, aquele. Não é por aí. Então eu conheço, aí eu concordo ou discordo. E as diferenças sempre vão existir em todos os segmentos, todos. E do Helder dizia, mais uma sabedoria do Helder. Vamos separar o que nos separa e vamos fortalecer o que nos une.
que é que nós queremos do Brasil? Quais são os direitos que nós queremos que sejam nos dados aqui? Não vamos querer isso, uma educação pública de eficiência, está aí, ia privatizar as universidades, não, é isso. É a universidade privada, eu estudei lá. Se não tiver os créditos educativos, que poucos vão poder pagar, e aí? Porque não paga gratuitamente o curso da universidade privada. Porque está ali, é da Católica, isenta de muitos impostos. Como as igrejas todas, de qualquer, está aqui, não paga imposto. Mas eu arrecado com as mensalidades. Salários de professores, de médicos, tudo aqui defendido. Então, é tudo isso, é conhecer o desconhecido. O que é que eu preciso aprofundar? Repito, é importante o trabalho que Newton passa para vocês. Eu não conheço ele não, falei só para o WhatsApp, viu? Certo. Se o senhor pudesse revisitar a Constituinte, que ponto o senhor mudaria ou então reforçaria? Eu reforçaria a parte da saúde. Além de ter sido um grande avanço com o SUS, né, eu determinaria algumas limitações da atividade privada na atividade da saúde e educação, das duas, porque são essenciais para a vida. Né? Aqui se estabeleceu, mas não se avançou, porque a gente ainda tem a liberdade de atividades privadas na saúde e na educação. Isso não é salutar para um Estado democrático de direito. Não sou contra o capitalismo, não. Mas eu acho que algumas atividades essenciais, elas têm que ser essencialmente públicas. E a saúde e a educação não pode ser privatizada. Não pode. Como no início eu falei. Aí você tira a Petrobras do Brasil, privatiza um pedaço. A Eletrobras, mesma coisa. A Telebrás, mesma coisa. E aí? A gente fica na mão do capital. E o capital ele só visa uma coisa, é o lucro, em qualquer lugar do mundo. A empresa não vai comprar para não ter lucro. E o Estado não pode ter lucro, ele tem que bancar. Quando vocês andam no ônibus do Grande Recife, parte do dinheiro das empresas, quem banca é o Estado de Pernambuco. Eu já estudei isso muito. Quando o ônibus que vem de Itamaracá, ele vem com a população menor, os ônibus andam menos lotados do que os do Recife, o passageiro do Recife está pagando aquele vácuo que a empresa não transporta para o Recife. A Câmara de Compensação. A Câmara de Compensação. Estudei muito isso quando deputado federal. Então não é justo. E por que eu pago? O meu exemplo sempre foi esse. Por que eu pago a mesma passagem de Macaxeira para aqui, para a cidade, daquele trecho de Brasília Teimosa para o Cais de Santa Rita, que é uma curvazinha só, né? Bem baratinho, pequenininho, né? Mas paga o mesmo preço. O anel é o mesmo. Porque os empresários querem. Isso o governo é conivente. Mas a sociedade desconhece. Então, deveria pagar por distância. Mas aí compensa todo mundo, o transporte é feito e o desconhecimento. O grande problema é o desconhecimento. Você não vai entrar no cinema e diz, não sei qual é o nome do filme, não. Tem que saber o nome do filme lá fora, né? Então, isso tudo é uma coisa importante. Tá certo. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim da entrevista, né? Mas aí queria perguntar, que mensagem você deixaria para os jovens que hoje estudam a Constituição, sobre a importância dela? Olha, a mensagem que eu digo é o seguinte, que vocês conheçam a Constituição. É o maior instrumento que se tem em qualquer país, é a Constituição de um país. É ela que é a lei maior. Através dela vem todas as outras leis, ou complementares ou ordinárias. Então, discutir a Constituição, ter intimidade com a Constituição, é você garantir o seu direito
de saber o que é que você tem direito e quais são os seus deveres. Porque a gente tem um costume, eu tenho um direito, e os deveres também temos. Temos os deveres. Eu não posso chegar e não respeitar o direito do outro. Então tem os direitos individuais e os coletivos estão aqui. Não é? Quer dizer, quem é do Santa Cruz aqui? Ninguém, eu sou do Sport. Ele, pronto. Mas eu torci pelo Santa. Porque eu torci por Pernambuco. Eu sou era daqui conta, viu? Então é o seguinte, o que eu digo para vocês, estudantes, e parabenizo o Newton mais uma vez pelo trabalho, que é fundamental em qualquer curso, porque não é só direito. É o curso de História, de Geografia, de Letras, ele foi de Letras, mudou, não é? Para que conheça a Constituição. Eu não vou poder ser aquilo que Ulisses diz, cidadão ou cidadã, sem conhecer o que eu posso e não posso. Se não for feito isso, a gente vai continuar. Dom Helder diz o seguinte: o povo é massa, mas não pode ser massa de manobra. E somos. Porque as elites manobra a massa, quando não pode. A massa tem que ser massa, mas não pode ser manobrada. Ela tem que ter o seu próprio destino, saber o que deve fazer e o que não deve. Então, a minha mensagem é essa para os jovens, e parabéns a vocês e aos estudantes de Newton. E só para encerrar, qual o maior legado que você considera da Constituição de 88 para o Brasil, para a nação? É estabelecer a democracia, né? Essa é o grande legado. São 37 anos, né, de provocações, de rejeição dela, mas que ela se consolidou. E repito, até hoje a Constituição republicana mais duradoura, para que a gente possa garantir a este país um Estado democrático de direito. Esse é o grande legado. Bom, então, em nome da equipe, né, em nome do professor Newton, dos discentes de História e da instituição Universidade Católica de Pernambuco, né, da qual você é egresso também, né, queria agradecer imensamente essa entrevista, e mais que entrevista, uma aula, né, sobre a Constituição, sobre a democracia e sobre todos esses pontos subjacentes, né, que você trouxe. E nossa, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e digo a vocês, estou à disposição, porque isso me motiva. É o exercício que eu faço da cidadania. Me motiva, olha, eu já andei esse estado todo, do campus, de Caruaru para cá, do campus da Universidade Federal de Caruaru, da professora Sheila Borges, que não é mais curso de jornalismo, é de comunicação social. Fui para lá, conversar sobre a Constituição. Campus da UPE de Nazaré da Mata. Fui para lá. Aqui, faculdades menores aqui, para mim é um prazer transmitir o que eu vivi, porque eu quero que vocês tenham uma liberdade. Vamos dizer, qual a idade de vocês? Eu já tenho 36. 24. Pronto. Eu, vereador e deputado, eu nunca tinha votado nem para governador, nem para presidente da República. É menor de idade ainda. Pronto. Não votava. Eu me elegia e não tinha o direito de votar, o que vocês têm hoje. Então valorize isso, porque isso é a democracia, tá bom? Parabéns, muito obrigado também a você. Obrigado, deputado. Muito obrigada também. Nada. O tricolor está ali satisfeito.